Rainha Vasti, a mulher que disse não ao rei e mudou toda a história. Bom, uma rainha que disse não, com apenas uma decisão, mudou o rumo de todo o império e abriu espaço para uma das maiores histórias da Bíblia. Sim, eu estou falando da Rainha Vasti, a mulher que perdeu a coroa, mas ganhou um lugar eterno nas discussões sobre coragem, honra e limites. E aqui quem fala é a pastora Jéssica Dias. Sejam todos muito bem-vindos ao mundo das curiosidades da Bíblia. E aí, minha gente curiosa, tudo certo com vocês? Vamos mergulhar nessa história cheia de curiosidades, boatos antigos e revelações surpreendentes sobre a rainha que desafiou o homem mais poderoso do mundo em seu tempo. E antes de começar, comenta aqui, fala nos comentários, você já tinha ouvido falar da Rainha Vasti? Ou essa é a primeira vez que escuta sobre ela? Eu quero saber o que vocês pensam dessa mulher tão corajosa. A história da Rainha Vasti está no livro de Esther, no capítulo 1, bem no comecinho. Ela era esposa do rei Assuero, também conhecido como Xerxes I, o grande imperador da Pérsia. Um homem, poderosíssimo. Estamos falando de um dos maiores impérios da antiguidade. Um reino que se estendia da Índia, gente, até a Etiópia, com 127 províncias. Assuero era um rei extremamente poderoso e também muito vaidoso. Imagina ele ter recebido um não da sua esposa. Ele gostava de exibir suas riquezas e o esplendor do seu palácio para quem chegava perto. E foi justamente durante uma dessas festas luxuosas que aconteceu o episódio mais polêmico da vida da Rainha Vasti. A Bíblia diz que o rei ofereceu uma festa que durou 180 dias. Gente, é dia demais, né? Isso mesmo, 6 meses de banquete, vinho e pura ostentação. E foi no 7º dia, quando no coração do rei já estava alegre por causa do vinho, que ele mandou chamar Vasti, a rainha, né? O texto bíblico, ele diz que ele queria mostrá-la ao povo e aos nobres por causa da sua beleza. Até aí parece inocente, não é? Mas aqui entra a parte mais curiosa e polêmica da história, né? É um grande mistério. Por que a Rainha Vasti, ela recusou? A Bíblia não detalha o motivo exato da recusa, gente. Ela só diz que a Rainha Vasti recusou-se a atender a ordem do rei, né, do esposo dela. Mas os estudiosos e historiadores, né, antigos trazem várias interpretações interessantes. Alguns rabinos judeus antigos, eles dizem que o rei não queria apenas que Vasti se apresentasse como coroa real, mas somente com a coroa, ou seja, sem as suas vestes, né? Segundo essa tradição, o rei queria exibir a sua beleza diante de todos os homens da festa. Um ato totalmente humilhante para uma rainha, né? E aí que entra a coragem de Vasti. Ela simplesmente disse não. Imagina isso, uma mulher do século V antes de Cristo, diante do rei mais poderoso do mundo, recusando uma ordem dele em público. Era algo impensável para aquela época, né? Ela foi muito corajosa. Ela quis, né, se proteger. Ela quis guardar a sua dignidade, né? Mas isso foi um escândalo no palácio. A recusa da Vasti foi algo inesperado, um escândalo mesmo. O rei ficou furioso, os conselheiros começaram a cochichar, aqueles boatinhos, né, pro canto. E se a rainha pode desobedecer o rei, o que vai impedir que as mulheres de todo o império façam o mesmo com os seus maridos? E foi aí que os homens do palácio tomaram uma decisão drástica, gente. Vasti deveria ser deposta e nunca mais aparecer diante do rei Assuero. Em outras palavras, ela perdeu a coroa, perdeu o trono, perdeu o status, mas manteve a sua dignidade. Gente, conta aí nos comentários.
Vasti é uma rainha que dá para nós nos espelharmos nela, né? Pouca gente sabe, mas alguns estudiosos acreditam que a Vasti era neta do rei Nabucodonosor, o mesmo que destruiu Jerusalém décadas antes. E daqui a pouco, gente, vai ter um vídeo aqui no canal que vai falar sobre quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Mas é mais pra frente, que é muito legal essas histórias, uma perto da outra, é muitas curiosidades, né? E essa curiosidade, a recusa de Vasti abriu um espaço para a entrada de Ester, a mulher que Deus usaria para salvar o povo judeu, né? Se Vasti tivesse obedecido ao rei, talvez Ester nunca tivesse se tornado rainha, né? Ou seja, a queda de uma abriu caminho para o propósito da outra. Aí entra a questão, né? A Vasti, ela era uma heroína ou ela era rebelde, né? Agora, me conta aqui nos comentários, você que está ouvindo aí, participando desse vídeo. Você acha que Vasti foi uma mulher rebelde ou uma mulher corajosa? Minha opinião, acho que ela foi uma mulher corajosa por defender a sua dignidade, né? Mas cada um com as suas opiniões, mas vamos aí comentar nos comentários, que é muito bom a gente poder falar da palavra de Deus, todo mundo junto, né? Alguns a chamam de uma mulher orgulhosa, né? Dizendo que ela desafiou o rei e perdeu tudo. Mas outros a veem como símbolo de resistência feminina. Uma mulher que não se curvou à humilhação nem diante do poder. E essa é uma das grandes curiosidades da história de Vasti, né? Dependendo de quem conta, ela é vista como uma vilã ou uma heroína da história. Depende do ponto de vista de quem está contando. Mas uma coisa é certa, ela ficou marcada como a rainha que disse não ao rei. Isso não tem como, ninguém esquece, né? É um detalhe pouco falado. Outro detalhe interessante é que enquanto o rei fazia a sua festa, Vasti também estava dando uma festa para as mulheres no palácio. E aí, me conta, você sabia disso? Isso mostra que ela tinha poder, influência e autonomia, algo raríssimo naquela época. Ela não era apenas a esposa do rei, ela era uma líder respeitada entre as mulheres do império. E talvez por isso ela tenha se recusado a ser exibida, né, como um troféu diante dos homens, ainda mais os homens embriagados, né? Mas eu acho que ela deixou um legado, né? Mesmo que tenha desaparecido das páginas da Bíblia, depois desse episódio, o nome de Vasti, né, continua, né, rondando por aí. Muitas pessoas conhecem ou já ouviu falar de Vasti. E a história dela, da Vasti, nos mostra que às vezes perder o trono não é o fim, é apenas o começo de um propósito maior. Ela representa o direito de dizer basta diante da humilhação e, sem perceber, foi usada por Deus para preparar um cenário onde Ester levantaria-se como uma salvadora do povo judeu, né? E aí, minha gente curiosa da Bíblia, o que vocês acham dessa história? Você acha que a rainha Vasti foi uma mulher corajosa ou desobediente? Comenta aqui embaixo, eu leio tudo com muito carinho. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal O Mundo das Curiosidades, curiosidades da Bíblia, e compartilha com alguém que ama conhecer os mistérios e curiosidades da Palavra de Deus. Eu sou a pastora Jéssica Dias e te espero no próximo episódio. Até lá! Lembre-se, Deus sempre transforma quedas em novos recomeços. Um abraço, tchau!